E também um último dado daquelas preliminares que já foram devidamente cuidadas pelos juízes que me antecederam, que uma das testemunhas não teria sido ouvida. Em primeiro lugar, não se comprovou a imprescindibilidade dessa testemunha. Em segundo lugar, nós temos uma legislação e uma jurisprudência amplamente, fortemente consolidada, no sentido de que o juiz haverá de verificar a pertinência das provas que são requeridas, até porque, senão, alguns julgamentos não acabariam nunca mais se fosse ficar à vontade, ao luto de uma das partes. Enfim, eu estou acompanhando nas preliminares, senhor presidente, o ministro relator, faço isso pormenorizadamente, com detalhamento no voto. E no mérito, apenas para afirmar, eu me baseei no enquadramento jurídico, no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Brasileira, que trata, como eu acabei de dizer, exatamente da possibilidade ou da necessidade de se garantir a normalidade e a legitimidade das eleições contra abuso no exercício de cargo, função ou emprego público. E esta lei é a Lei Complementar número 64, em cujo artigo 22 se tem esta possibilidade de ajuizamento de uma ação de investigação judicial eleitoral, como estamos fazendo. Os fatos são incontroversos, a reunião aconteceu, foi convocada pelo então presidente da República, que é aqui o primeiro investigado. O teor está disponibilizado, está nos autos, foi examinados por todos, foi transcrito, não houve negativa de que aquilo tenha acontecido. E nos autos se contém, primeiro, como se deu a organização desta reunião. Esta reunião não, se afirmou muito, e a defesa dizia que não tinha conteúdo eleitoral. Eu não vou fazer a leitura porque já foi feito em várias ocasiões, presidente, mas o presidente, no monólogo, e se tratava efetivamente de um monólogo, porque ele falou, não houve perguntas, não houve inscrição para perguntas, foi apenas uma exposição. Nessa exposição à vida, se tem exatamente que teria havido a convocação no dia 13 de julho, quarta-feira, para segunda-feira, quando se deu a reunião. Não se contou, e se fala muito neste caso que houve no discurso muitos ataques ao Poder Judiciário, basicamente na figura de alguns dos seus integrantes, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior Eleitoral, mas até mesmo a leitura e o estudo dos autos mostra que sequer o Poder Executivo, os órgãos do Poder Executivo foram respeitados. Por decreto, por norma expressa, a organização desses eventos se dá quando se trata de ato de governo, exatamente ao Itamaraty. E perguntado, e já foi lido aqui mais de uma vez, o então ministro das Relações Exteriores, Carlos França, diz que não sabia, não participou, que apenas foi instado para oferecer tradução. Enfim, esta organização se deu por um grupo que seria um grupo pequeno, ligado ao então presidente da República, com um objetivo muito específico que fica claro, no sentido de apresentar no seu monólogo o que lhe parecia apropriado, a despeito de nem sempre o que parece uma coisa é lícito, principalmente quando se tem a comprovação objetiva, formal e contundente de que se tratou de um monólogo no qual se teve a autopromoção, que é comprovada pelas transcrições que foram feitas e aqui lidas no voto do ministro relator, também ontem no voto do ministro Floriano, também no meu voto estão transcritos, quando se diz o Brasil está voando, etc. Já estávamos há praticamente 3 meses das eleições, como o primeiro investigado repete. Há referências que também aqui já foram repetidas de desqualificação do Luiz Inácio Lula da Silva, que seria o adversário nas urnas do primeiro investigado. Houve agravos contundentes contra o Poder Judiciário, a desqualificação do Poder Judiciário, um ataque deliberado com a exposição de fatos que já tinham sido também objetiva, formal e profundamente refutadas por este Tribunal Superior Eleitoral. Os ataques ao Poder Judiciário se deram com nomeação de alguns dos ministros como
os ex-presidentes dessa casa, ministro Roberto Barroso e ministro Luiz Edson Fachin, e também a Vossa Excelência, presidente, de uma forma extremamente grave e contundente. É preciso que se saiba que a crítica feita ao Poder Judiciário e a crítica feita a nós, juízes, ou a todo servidor público, acontece, e aí eu posso falar de cátedra, porque nos últimos tempos nós temos sido fustigados com toda acidez, com todas as críticas. E a crítica faz parte. O que não se pode é um servidor público, no espaço público, no equipamento público, com divulgação pela EBC e pelas redes sociais oficiais, fazer achaques contra ministros do Supremo como se não estivesse atingindo a própria instituição, e não há democracia sem poder judiciário independente. A alegação que é feita sem que houvesse provas, nem contra o processo eleitoral, nem contra a justiça eleitoral, nem contra os ministros dessa casa, não tinha razão de ser, a não ser efetivamente desqualificar a própria justiça eleitoral e o próprio poder judiciário, e com isso atacar-se a democracia. Devo dizer, presidente, não precisaria, mas como, além de colega agora no Supremo Tribunal Federal, como colega de cátedra de Direito Constitucional, tanto do ministro Roberto Barroso, quanto do ministro Fachin, quanto de Vossa Excelência, que todos os três são pessoas cuja notabilidade do saber são óbvias. Ninguém perguntou, quando um desses três foram nomeados, quem era Barroso, quem era Fachin. Todo mundo sabia quem era. A notabilidade estava posta, a notabilidade do saber. Então, é preciso que haja comprometimento, respeito, para que se tenha confiabilidade, sem o que não existe democracia.